A cada 10 likes em qualquer vídeo desta playlist, eu postarei um novo vídeo do Decreto 3048 atualizado. Então, a rapidez com que posto depende de vocês. Subseção 7ª. Do salário maternidade. Artigo 93. O salário maternidade é devido à assegurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início 28 dias antes e término 91 dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no parágrafo 3º abaixo. Parágrafo 3º. Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais 2 semanas, por meio de atestado médico específico submetido à avaliação médico-pericial. Redação de 2020. Parágrafo 1º. Para a assegurada empregada, inclusive a doméstica, observar-se-á, no que couber, as situações e condições previstas na legislação trabalhista relativas à proteção à maternidade. Parágrafo 2º. Será devido o salário maternidade assegurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos 10 meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, aplicando-se, quando for o caso, a redução da carência em quantos meses for antecipado o parto. Parágrafo 4º. Em caso de parto antecipado ou não, a assegurada tem direito aos 120 dias previstos neste artigo. Parágrafo 5º. Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a assegurada terá direito ao salário maternidade correspondente a 2 semanas. Artigo 93-A. O salário maternidade é devido ao segurado ou à assegurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial, para fins de adoção de criança de até 12 anos de idade, pelo período de 120 dias. Redação de 2020. Parágrafo 1º. O salário maternidade é devido ao segurado ou à assegurada independentemente de a mãe biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança. Redação de 2020. Parágrafo 2º. O salário maternidade não é devido quando o termo de guarda não contiver a observação de que é para fins de adoção ou só contiver o nome do cônjuge ou companheiro. Parágrafo 3º. Para a concessão do salário maternidade é indispensável, redação de 2020. E, que conste da nova certidão de nascimento da criança o nome do segurado ou da segurada adotante, ou, segunda, no caso do termo de guarda para fins de adoção, que conste o nome do segurado ou da segurada guardião. Parágrafo 4º. Na hipótese de haver adoção ou guarda judicial para a adoção de mais de uma criança, será devido somente um salário maternidade, observado o disposto no artigo 98 logo abaixo. Artigo 98. Assegurada que exerça atividades cancamatontas fará jus ao salário maternidade relativo a cada atividade para a qual tenha cumprido os requisitos exigidos, observadas as seguintes condições, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, na hipótese de uma ou mais atividades ter remuneração ou SC inferior ao salário mínimo mensal, o benefício somente será devido se o somatório dos valores auferidos em todas as atividades for igual ou superior a um salário mínimo mensal, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, o salário maternidade relativo a uma ou mais atividades poderá ser inferior ao salário mínimo mensal, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, o valor global do salário maternidade, consideradas todas as atividades, não poderá ser inferior ao salário mínimo mensal. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo 5º. A renda mensal do salário maternidade é calculada na forma do disposto nos artigos 94, da empregada, 100, da avulsa, ou 101, da doméstica, CI, facu e especial, de acordo com a forma de contribuição da segurada à Previdência Social. Parágrafo 6º. O salário maternidade gerado por adoção e guarda judicial é pago diretamente pela Previdência Social. Parágrafo 7º. Ressalvadas as hipóteses de pagamento de salário maternidade à mãe biológica e de pagamento ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, nos termos do disposto no artigo 93b abaixo, não poderá ser concedido salário maternidade a mais de um segurado ou segurada em decorrência do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que o cônjuge ou companheiro esteja vinculado à RPPS. Artigo 93b.
No caso de óbito do segurado ou da segurada que fazia jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago, pelo tempo restante a que o segurado ou a segurada teria direito ou por todo o período, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de óbito do filho ou de seu abandono. Parágrafo 1º. O pagamento do benefício nos termos do disposto no caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Parágrafo 2º. Os requerimentos de salário maternidade efetuados após a data prevista no parágrafo 1º serão indeferidos. Parágrafo 3º. O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade originário e corresponderá a remuneração integral, para o empregado e o trabalhador avulso, observado o disposto no artigo 248 da Constituição e no artigo 19 que diz, a partir de 13 de novembro de 2019 só valerá contribuição sobre o valor mínimo do SC ou mais, da complementação, utilização e agrupamento de várias atividades para completar o mínimo do SC. Abre aspas, CEF, art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que a conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no art. 37, 11. Art. 37, 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos, fecha aspas. Segunda, ao último SC, para o empregado doméstico, observado o disposto no artigo 19 dos ajustes de complementação, utilização e agrupamento. Terceira, a 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses, para o CEI, o facu ou o desempregado que mantenha a qualidade de segurado, nos termos do disposto no artigo 13, Quarta, ao valor do salário mínimo, para o segurado especial que não contribua facultativamente. Parágrafo 4º. Aplicar-se o disposto neste artigo, do mater ao cônjuge sobrevivente, ao segurado ou à segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Artigo 93-C. A percepção do salário maternidade, inclusive nos termos do disposto no artigo 93-B, do mater ao cônjuge sobrevivente, está condicionada ao afastamento do trabalho ou da atividade desempenhada pelo segurado ou pela segurada, sob pena de suspensão do benefício. Artigo 94. O salário maternidade para a segurada empregada consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será pago pela empresa, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. Devendo aplicar-se a renda mensal do benefício o disposto no artigo 198, das alíquotas de 7,5%, 9%, 12% e 14%. Parágrafo 3º. A empregada deve dar quitação à empresa dos recolhimentos mensais do salário maternidade na própria folha de pagamento ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique plena e claramente caracterizada. Parágrafo 4º. A empresa deve conservar, durante o prazo decadencial de 5 anos para a Previdência constituir os créditos, comprovantes dos pagamentos e atestados ou das certidões correspondentes para exame pela fiscalização. Redação de 2020. Artigo 95. Compete à interessada instruir o requerimento do salário maternidade com os atestados médicos necessários.
Parágrafo único. Quando o benefício for requerido após o parto, o documento comprobatório é a certidão de nascimento, podendo, no caso de dúvida, a segurada ser submetida à avaliação pericial junto ao INSS. Artigo 96. O início do afastamento do trabalho da segurada empregada, inclusive da doméstica, será determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho. Redação de 2020. Artigo 97. O salário maternidade da segurada empregada será devido pela Previdência Social enquanto existir relação de emprego, observadas as regras quanto ao pagamento desse benefício pela empresa. Parágrafo único. Durante o período de graça a que se refere o artigo 13, a segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário maternidade, situação em que o benefício será pago diretamente pela Previdência Social. Redação de 2020. Artigo 99. Nos meses de início e término do salário maternidade da segurada empregada, inclusive da doméstica, o salário maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho. Redação de 2020. Artigo 100. O salário maternidade da segurada trabalhadora avulsa, pago diretamente pela Previdência Social, consiste em renda mensal igual à sua remuneração integral, observado o disposto no artigo 19-I, que diz, a partir de 13 de novembro de 2019 só valerá contribuição sobre o valor mínimo do SC ou mais, da complementação, utilização e agrupamento de várias atividades para completar o mínimo do SC, hipótese em que se aplica a renda mensal do benefício o disposto no artigo 198, das cotas de 7,5%, 9, 12 e 14%. Redação de 2020. Artigo 100-A. O salário maternidade devido à empregada do mês será pago diretamente pela Previdência Social, e o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no artigo 198, das alíquotas de 7,5%, 9, 12 e 14%. Parágrafo único. Caberá ao MEI recolher a contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário maternidade pela segurada a seu serviço,